Que estão aí ligados no nosso canal Respostas às Heresias. Hoje eu queria falar sobre um assunto importantíssimo, e também muito polêmico, que eu tenho prometido falar para os irmãos em alguns vídeos anteriores, sobre a questão de sustento de sacerdotes, pastores e líderes que vivem do Evangelho, A Bíblia, primeiro, nós vamos ver que ela adverte os líderes para não estarem vivendo uma vida de ganância. Isso aqui é muito importante a gente entender. Jesus mesmo falou e preveniu os discípulos, dizendo, lá em Mateus 10:8, diz assim: curai os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então Jesus estava prevenindo os líderes que seriam os apóstolos depois dele, após ele, que ficariam na responsabilidade de levar o Evangelho para as pessoas, que tivessem cuidado para não barganhar com as coisas de Deus. Então, a gente tem que primeiro, antes de falar biblicamente sobre a questão se o pastor, se o líder religioso pode ser sustentado, ter salário, mas primeiro nós temos que advertir e mostrar na Bíblia que Jesus e os apóstolos, eles advertiram os líderes para não caírem na questão da ganância, da cobiça, como alguns têm caído hoje. A gente sabe que tem pessoas que estão mercantilizando, fazendo mercado com o Evangelho. E a Bíblia vai advertir sobre isso aqui. Eu vou mostrar para vocês primeiro, antes de mostrar biblicamente essa questão de pastores sendo assalariados e líderes religiosos, Vamos correr por causa das horas, O apóstolo Pedro, ele pedia, que os pastores não tivessem ganância quando fosse apacentar o rebanho de Deus. Está lá, na carta do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, ou seja, dominando, porque o povo não é do pastor, o povo não é do líder, o povo é de Deus, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Ou seja, eles deviam pastorear com boa vontade, com amor, com carinho e nunca com ganância, tanto ganância de dinheiro como de status social, de fama, de poder, que isso aí tem prejudicado muitas pessoas, e líderes religiosos também estão incluídos nessa questão. E na segunda carta, o apóstolo Pedro também adverte sobre os falsos mestres. Diz assim, também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais de largo tempo já não tarda, e a sua destruição não dormita. Ou seja, Pedro está advertindo aos cristãos que tivessem cuidado com os falsos mestres, com os falsos pastores, com os falsos líderes, que iriam querer fazer do povo negócio, como alguns têm feito, infelizmente. É uma realidade isso aqui. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Gente imatura, gente que não lê a Bíblia, gente que não tem senso crítico, aceita tudo que escuta, não são como os bereanos, que vai para as escrituras ler, confirmar, e deixa-se ser levado por alguns líderes, principalmente essas igrejas neopentecostais, que não vou citar o nome, e homens aí, apóstolos, bispos, pastores, que estão aí ludibriando as pessoas, fazendo barganha com as coisas de Deus. Jesus já advertiu sobre isso, com apenas interesse financeiro. Isso aqui é muito terrível. Paulo, falando para os crentes lá de Efésios, para os presbíteros que ele tinha deixado, ele está se despedindo lá, na sua palavra, na sua palestra, lá em Atos 20:29, diz assim: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, ou lobos devoradores, que não pouparão rebanho, tanto com falsa doutrina, como também querendo fazer negócio do povo de Deus. Então Paulo já advertia sobre essa questão. Então são várias advertências, irmãos, dos perigos que os líderes podem caírem, na questão do dinheiro, da ganância, da fama, do poder, falsos obreiros, que têm entrado no meio do cristianismo, A Bíblia mostra tudo isto, porque onde tem o poder de ter o homem, onde entra dinheiro, tem-se o perigo, irmãos, de as pessoas confundirem as coisas. Mas eu vou mostrar na Bíblia essa questão de salário, ter pastores ter salário, líderes terem salário. Mas vamos começar do Antigo Testamento, A gente tem que tratar esse tema com honestidade, com honestidade. Não adianta aqui, eu ser como alguns críticos: não, todo pastor é ladrão, Deus não precisa de dinheiro,
que líder não precisa estar recebendo salário. Não, vou mostrar na Bíblia, vamos para a Bíblia, né? Se você crê na Bíblia, se não crê, fica difícil, mas se você crê na Bíblia, vamos para a Bíblia, né? Mostrar essa questão. Vamos primeiro para o Antigo Testamento, sem preconceito nenhum, mente aberta, senso crítico, mas vamos sem preconceito nenhum, né? O Antigo Testamento mostra, né, que os que prestavam serviços religiosos para o povo tinham o direito de viver desse ofício. Aí entra quem? Arão e seus filhos, e entra também os levitas. No Antigo Testamento eles não tinham herança, eles não colhiam, eles não plantavam, eles não tinham herança entre o povo de Israel. Então Deus, o que Deus fez? Vocês vão viver das ofertas do dízimo que o povo de Israel trouxerem para oferecerem na tenda da congregação, e aí vocês vão tirar seu sustento dali. É a Bíblia que está dizendo, está lá em Números capítulo 18, né? Nós vamos ver a partir do 8, diz assim: disse mais o Senhor a Arão: eis que eu tenho dado as minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santificadas dos filhos de Israel, a ti tenho dado como porção, e a teus filhos como direito perpétuo. Veja aí, o versículo 9: das coisas santíssimas reservadas do fogo serão todas as tuas ofertas, a saber, todas as ofertas de cereais, todas as ofertas pelo pecado, e todas as ofertas pela culpa que me entregarem. Estas coisas serão santíssimas para ti e para teus filhos. Versículo 10: no lugar santo as comerás, delas todo varão comerás, santas te serão. Então esses homens tinham família, esses homens tinham fome, esses homens tinham que se vestir, esses homens tinham que estar oficializando ali na casa de Deus, e Deus já garantiu para eles, né, que eles iriam viver das ofertas do dízimo do povo de Israel. Isso o Arão e seus filhos, né, que era Arão sumo sacerdote e os seus filhos, né, os sacerdotes, e também tinha os levitas, que eram os cooperadores desse sacerdote que fazia o trabalho manual da tenda da congregação na época lá da peregrinação no deserto, né, e quando chegaram ali na terra prometida, até quando Salomão fez o templo também continuou essa questão. Veja que aqui diz também, versículo 21, sobre os levitas, né, que era a tribo de Levi, que eram cooperadores, era tipo assim, vamos dizer, os diáconos da época, né? Eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Então, tá aí o dízimo, né? Era dado parte dele para os filhos de Levi se sustentarem. Tinha uma parte que era também para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, que eram os menos favorecidos lá de Israel. E tinha também para os levitas, não é? E os sacerdotes, Arão e seus filhos também, dízimos e ofertas para sustentar essa classe religiosa e líderes religiosos, né, que eram sustentados. Então, já no Antigo Testamento, Deus já previa que essas pessoas iriam viver, né, do que se ofertavam para ele. Mas vamos para o Novo, né? Tem muita gente que critica, né? Não, isso foi no Antigo Testamento, no Novo não fala de pastores, de líderes recebendo salário. Mas vamos para o maior exemplo nosso, que é Cristo, Jesus e os apóstolos. Eles viviam de quê? Ele trabalhava? Não. Os apóstolos que andavam com Jesus, que ele escolheu, trabalhavam? Não, eles deixaram tudo, a Bíblia diz, para seguir Jesus. Mateus deixou a coletoria, Pedro deixou a pesca, André, João, né, o apóstolo João, Tiago também, foram seguir Jesus, foram cumprir o ministério de Jesus, foram se tornar missionários itinerantes. E a Bíblia diz que, como eu falei num vídeo passado, né, está lá em Lucas 8:3, que algumas mulheres, né, aí dá o nome até de algumas, né, Joana, que era esposa do procurador de Herodes, né, de Cusa, né, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens, ou seja, doavam seus bens, seja em comida, seja em bens materiais, para ajudar no ministério de Cristo. Isso é apenas um exemplo. E outras pessoas ajudavam, né? Nós vamos ver também em João 12, 4 e 6, né? Já falamos sobre isso no vídeo passado, né? Que Judas era o tesoureiro, né? E ali se depositavam muitas coisas, mas Judas roubava, subtraía, né? Então Jesus já tinha tesoureiro no seu ministério. Infelizmente Judas se, né? Vamos dizer assim, se profanou, né? Ele
sentiu o desejo de tirar o dinheiro que não era dele, né? E a gente vai ver que o fim de Judas foi terrível. Mas Jesus tinha tesoureiro, Jesus era sustentado, tinha uma bolsa que se colocava dinheiro lá para sustentar, porque ele precisava comer, se alimentar, junto com os seus discípulos, né? Se hospedar, andar, caminhar, precisava de sustento. Então o próprio Jesus, né, recebia dinheiro, recebia oferta, né? Não sei se recebia dízimo também, porque ele não fazia parte lá da questão do judaísmo, né? Era diferente, né? As pessoas não aceitavam, muitos judeus não aceitavam, não sei se ele recebia dízimo, mas a Bíblia diz que ele recebia bens, né? E se depositava ali em um gasofilácio, que era uma bolsa, né? Diferente do gasofilácio lá do templo, né? Mas Jesus, ele deixou esse exemplo. E Paulo usa a figura do Velho Testamentário, né? A figura do Antigo Testamento, em relação às ofertas, falando para a igreja lá em Filipenses, que é muito importante, né? Que Filipenses foi uma das igrejas que ajudaram Paulo no seu ministério, e é muito bonito que Paulo fala sobre ele, né? Os irmãos sabem que Paulo era um missionário itinerante. Paulo teve um encontro com Cristo e sua vida foi mudada totalmente, né? Ele agora passou a se dedicar só ao Evangelho de Cristo, né? Ele vai falar aos Filipenses uma palavra muito interessante aqui. Ele diz assim: como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, foi a oferta que os filipenses doaram para Paulo. Ele continua: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito, que era um companheiro de Paulo, né, me passou às mãos o que veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então Paulo aqui está agradecendo a oferta, o donativo que a igreja tinha lhe mandado. Paulo era sustentado pela igreja, Paulo era salariado pela igreja de Filipenses e por tantas outras igrejas durante o decorrer da sua vida missionária, né, que ajudaram, que abençoaram a vida de Paulo. Então não tem como negar essa questão aqui do salário para aqueles que vivem como líder da vida religiosa, né? Paulo aqui vai falar também, de gratidão para algumas igrejas que tinham seus líderes e que tivessem o cuidado com eles, de sustentá-lo, de ajudá-lo, de abençoá-lo, né? De fazer com que eles se sentissem bem e tivessem suprimento, ou vamos dizer assim, com que se alimentar, com que se vestir para dar continuidade à sua obra, Isso aqui é muito interessante. O que Paulo diz aqui, lá em Gálatas 6:6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui, ou seja, ajude. Se alguém está lhe abençoando, se alguém está cuidando de vocês, se está instruindo vocês, ou seja, ensinando vocês, ajude essa pessoa que vive do Evangelho, É o que Paulo está falando aos Gálatas aqui. Contribua, ajude ele a se sustentar, a ter o que comer, a ter o que vestir, para eles continuarem, pregando para vocês, ensinando vocês. É o que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, e repetiu isso também em 2 Tessalonicenses 5:12, dizendo assim: vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. Presidir aqui está na presidência, ou seja, está liderando vocês, no Senhor, e vos admoestam. Admoestar aqui é aconselhar, exortar, fazer com que vocês sejam aconselhados e abençoados, e os que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Ou seja, Paulo identifica a pregação do Evangelho, o ensino da palavra como um trabalho secular qualquer, só que na área espiritual, e muito excelente, acima de qualquer trabalho. Então Paulo está dizendo aqui, assim como as pessoas têm profissão e trabalho, esses que trabalham no Evangelho também devem a consideração de vocês. Ajudem, abençoem, cuidem deles. Amém? Nós vamos ver mais algumas coisas bem interessantes, mais detalhadas aqui. Paulo falando sobre a questão de receber salário, de ser sustentado pelo Evangelho. Em 1 Coríntios 9, no capítulo 6, 4 e até o 13, nós vamos citar aqui os versículos, 1 Coríntios 9,
diz assim: não temos nós direito de comer e beber? O que é que Paulo está falando aqui? Paulo aqui está defendendo o seu apostolado, né, o seu pastorado, né, ele está dizendo, em comparação aos outros apóstolos e aos outros líderes, aos outros pregadores, que ele também era ele também era humano, ele também precisava, ele tinha suas necessidades, não tinha ele também o direito de comer e beber? Ou seja, os coríntios não podiam ajudá-lo também, como tinha ajudado outros ali, sustentado outros? Vocês não estão entendendo a questão aqui? Tinha-se essa prática de sustentar pastores, sustentar as pessoas dentro do Evangelho, né? Isso aqui é muito interessante. Aí Paulo continua, né? Diz assim: ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, ou seja, trabalho secular. Ou eu e Barnabé não temos também o direito de deixar de trabalhar. Por que Paulo está dizendo isso? Porque aquelas pessoas tinham deixado de trabalhar para viver do Evangelho e eram sustentados pelas igrejas. Se você for ler todo o contexto do capítulo 9, você vai ver aqui, não tem como tirar isto. Está na Bíblia, não tem como você fazer uma exegese e querer contornar o texto. Está na Bíblia, o que Paulo está falando é isso. Que haviam pessoas que pregavam, viviam do Evangelho, eram sustentados pela igreja. Ele está defendendo que ele também podia, se ele quisesse. E os coríntios tinham que aceitar o apostolado de Paulo, né? Isso aqui porque tinha uma dúvida sobre Paulo, né? Tinha uma dúvida sobre Paulo, porque Paulo era um homem que não tinha andado com Jesus pessoalmente, e alguns estavam duvidando do apostolado de Paulo. Ele vai levantando essas questões aqui, muito interessantes. Se nós nos semeamos as coisas espirituais, não será muito recolhermos também de vós bens materiais. Veja que texto aqui, né? Aqui fecha, não é, o que Paulo está querendo dizer. Se eu prego o Evangelho, estou pregando as coisas espirituais para vocês, será demais se vocês pelo menos me ajudarem com bens materiais. Paulo não está falando aqui pedindo, fazendo barganha como alguns estão fazendo aqui, mas será que eu não tenho o direito também de receber de vocês um sustento, um salário, né? Alguma coisa para eu sobreviver, para continuar pregando o Evangelho, a minha carreira missionária? O que Paulo quer dizer? Não sabeis, aí Paulo vai se aprofundando, versículo 13, capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 13, compare aí com a sua Bíblia, né? Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? Aí Paulo está fazendo referência àquilo que nós falamos, dos levitas, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, que se alimentava do templo, dos altares, né? Paulo continua dizendo, e que serve ao altar, do altar tira o seu sustento. A referência aqui de Paulo, irmão, é Deuteronômio 18 primeiro, né? Isso aqui é muito interessante, que permitia aos levitas e sacerdotes, né, tirarem seu sustento lá dos sacrifícios que era oferecido, dado pelo povo de Israel, através de dízimo e suas ofertas. Então Paulo aqui está falando, trazendo algo do antigo e mostrando que eles também tinham o mesmo direito dos sacerdotes e dos levitas, de viver do Evangelho, de ser sustentado pelas pessoas que ele estava ensinando, estava pregando. Não é verdade? Não é que Paulo estava cobrando, Paulo estava assim, vamos dizer assim, questionando aqueles que não estavam aceitando o seu apostolado, mas ele está falando uma verdade que era nítida e era natural ali no Novo Testamento, que muitos hoje não aceitam, né? Então os pregadores, quem vivia do Evangelho, eram sustentados, tinham salário, eram sustentados pela igreja, né? Isso aqui é muito interessante. Jesus mesmo disse, né, que o trabalhador é digno do seu salário. Está lá em Lucas 10 e 7, né? Diz assim: fica nessa casa comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário, não andeis de casa em casa. Então Jesus está dizendo aqui que os apóstolos que iam pregar, que fossem levar o Evangelho, se não me engano foi na missão dos 70, né? Ele disse: comer e beber lá, vivam do Evangelho, né? O trabalhador é digno do seu salário. Trabalhador do quê? Do Evangelho. Então Jesus está falando de salário que era dado e que seria dado para quem pregasse o Evangelho, ou seja, tivesse uma dedicação total ao Evangelho, né? Está na Bíblia aqui, não tem como reprovar isso aqui. E Paulo fala também lá em 2 Coríntios 11:8, vá acompanhando, vá anotando aí os textos aí para você comprovar. Eu não estou pregando heresia, não estou pregando tendência religiosa, estou mostrando a Bíblia aqui, essa questão de salário de pastores, viu? De líderes, não só pastores não, líderes, pessoas que trabalham no Evangelho. Paulo fala que recebia salário, né? Outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. O que é que Paulo está dizendo aqui para os coríntios?
eu despojei, deixei de atender outras igrejas que me pagavam salário para servir a vocês. Veja que coisa bonita, né, irmãos? O amor de Paulo pelos coríntios, né? Mas a verdade é que Paulo recebia salário das igrejas, não tem como negar, né? Não um salário exorbitante, não uma coisa como está aí, né, escandalizando, né, muitas igrejas, muitos líderes, né? Mas o salário de sustento, de ele viver para dar continuidade ao seu ministério, é bíblico isso, irmão. Amém? Mas vamos lá, Paulo confirmou também essa questão, e ele disse que quem pregava o evangelho, quem tinha o ofício de um presbítero e tinha um dom de ensinar também, ele tinha direito a 2 honorários, que era 2 salários. Vamos ler, vamos comprovar isso na Bíblia. 1 Timóteo 5,18 diz assim: os presbíteros que governam bem sejam tidos por dignos de duplicado honorário, especialmente os que trabalham na pregação e no ensino. Diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando debulhar, e é digno o trabalhador do seu salário. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que o presbítero que for digno, o presbítero que trabalha, não é, bem, que governa bem. Governar aqui é administrar, governar aqui é presidir, né? É pastorear, é estar à frente, não é? Veja que é bem interessante. Os presbíteros que governam bem sejam por digno de duplicado honorário. Honorário aqui é salário, né? Honorário aqui é salário, especialmente aqueles que trabalham na pregação e no ensino, que prega e ensina, ou seja, os mestres que Deus colocou na igreja para ensinar, para discipular, para ajudar, para doutrinar a igreja, eles tinham o direito de receber 2 salários. Está na Bíblia aqui, irmão, não tem como reprovar essa questão não. E Paulo ainda termina dizendo: não atarás a boca ao boi que debulha, ou quando debulha. Traz um texto lá do Antigo Testamento, porque o boi, quando ele estava debulhando, né, estava trabalhando no arado, ele tinha o direito de se alimentar daquilo ali também. Então Paulo diz: não se ata a boca. Assim mesmo era quem vivia do Evangelho. Ele pode viver do Evangelho, se alimentar do Evangelho, ser sustentado pela igreja, ser sustentado por aqueles a quem ele prega, a quem ele aconselha, a quem ele administra, a quem ele governa. Está na Bíblia aqui, irmãos, e é no Novo Testamento, não é no Antigo não. O pessoal que critica, o pessoal que fala, né, do Antigo, está no Novo aqui, está no Novo, não tem como reprovar isso, né? E digno é o trabalhador do seu salário. Para o complemento, Paulo complementa, né, o que Jesus falou. Isso é o que? Em relação ao Evangelho, ao trabalhador do Evangelho, à pregação, aos ministros, aos pastores, aos presbíteros que ministram, que governam, que pastoreiam. Está na Bíblia, não tem como negar essa questão aqui. Mas aí você pode perguntar: mas os líderes têm que receber salário? Não. Muitas vezes Paulo, a Bíblia diz que Paulo, se você quiser acompanhar, ele fazia tendas para não ser pesado a igreja. Via que quando a igreja era pobre, o pessoal estava iniciando ainda o Evangelho, né? As pessoas eram humildes, não podiam bancar o salário de Paulo. Paulo fazia tenda para não ser pesado a igreja. Então está na Bíblia. Paulo era consciente, irmão, das coisas, né? Paulo não obrigava. A questão da oferta, a questão do dízimo não é uma obrigação, é algo voluntário. Mas se você quer viver do Evangelho, quer viver da obra de Deus, pode viver. Se puder, se tiver condições de arrumar um emprego, como tem muitos pastores aí que têm um emprego secular, na verdade, tem pastores que têm curso, faculdade, PhD, né? Tem outros que têm comércio, tem outros que têm negócios, né? Outros são trabalhador, né? Porque às vezes querem viver e até abandonam o salário de pastor, investe aquele salário em outra coisa e vivem do Evangelho. Eu conheço muitos, né? Então isso aqui é muito interessante a gente entender. Mas se alguém quer viver do Evangelho, se alguém quer viver da pregação, do ensino, está na Bíblia, pode viver. Se você tem um dom para ensinar, ser um missionário, ser um pregador itinerante, ser um pastor, e a igreja puder sustentar, amém. Agora se dedique, faça por onde, né, você honrar o salário que a igreja lhe dá. Então, está aprovado aí na Bíblia, né? Era um assunto que eu queria falar há muito tempo, né? E algumas pessoas criticam muito essa questão. Nós estamos vivido esses dias aí, onde muitos críticos, né, por causa de alguns que escandalizam o Evangelho, né, dizem que os pastores são ladrão, que o pastor não precisa receber salário. É verdade que muitos realmente estão fazendo negócio com o Evangelho, mas isso não tira a verdade do Evangelho de que
Se os pastores puderem receber salário, a igreja tiver condições de pagar o salário para o pastor viver da obra de Deus, viver do Evangelho, pregar o Evangelho, se dedicar à oração, se dedicar à leitura, se dedicar a curso teológico, se dedicar aos estudos da Escritura, à visitação, ao aconselhamento, a tudo que faz referência à igreja, amém. Viva do Evangelho, não com salários exorbitantes, não com muito luxo, não é verdade, mas um salário digno para sustentar ele e a família dele. Não tem como tirar isso da Bíblia, amém? Que Deus abençoe. Eu espero ter esclarecido essa questão, né? Se os irmãos quiserem comentar, fazer algumas perguntas aí no comentário, eu vou deixar bem livre aí. Quem quiser criticar também pode criticar, se a gente quiser a gente vai responder em nome de Jesus, amém? Então que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E o que importa não são as críticas, o que importa não são o que alguém diz, o que alguém deixa de dizer, o que importa é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, eu acredito. Se a Bíblia fala e o texto está dentro do contexto, não é uma exegese aleijada, como muitos estão fazendo, tendenciosa, então nós aceitamos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.